Este trabalho está dividido em diferentes tópicos. Vamos abordar temas e das causas desta poluição, as consequências e fornecer soluções a este problema. Com isto, queremos sensibilizar e fazer refletir sobre este assunto, que tem vindo a ser identificado como um dos maiores problemas globais dos nossos tempos. Em que consiste a poluição marinha? A poluição marinha consiste na introdução de substâncias ou energia no ambiente marinho pelo homem. Estas têm um impacto negativo na qualidade do ambiente marinho e produzem danos na saúde humana e nos recursos vivos, originando-se obstáculos às atividades marinhas, como a pesca, e a redução da qualidade de vida, como o lazer. Quais são as suas principais causas? Derramamento de petróleo, descargas de esgotos domésticos e industriais, lixos materiais, microplásticos, descarga de lama de dragagem. Este trabalho está dividido em diferentes tópicos. Vamos abordar temas e das causas desta poluição, as consequências e fornecer soluções a este problema. Com isto, queremos sensibilizar e fazer refletir sobre este assunto, que tem vindo a ser identificado como um dos maiores problemas globais dos nossos tempos. Em que consiste a poluição marinha? A poluição marinha consiste na introdução de substâncias ou energia no ambiente marinho pelo homem. Estas têm um impacto negativo na qualidade do ambiente marinho e produzem danos na saúde humana e nos recursos vivos, originando-se obstáculos às atividades marinhas, como a pesca, e a redução da qualidade de vida, como o lazer. Quais são as suas principais causas? Derramamento de petróleo, descargas de esgotos domésticos e industriais, lixos materiais, microplásticos, descarga de lama de dragagem, deposição de resíduos radioativos. Como as caracterizam? O óleo, ao entrar em contacto com a água, não se mistura e forma uma grande película sobre ela. Assim, não ocorre penetração da luz do sol e organismos que realizam a fotossíntese, como as algas, podem morrer. Grande parte do esgoto que chega aos mares e aos oceanos tem como origem os rios que recebem estes poluentes durante o seu trajeto. Esse material pode desencadear a proliferação de algas que produzem toxinas. O excesso de algas é responsável por uma diminuição do oxigênio da água e a toxina produzida pode colocar em risco diversas espécies. A acumulação de plástico origina verdadeiras ilhas. Os animais marinhos, como as tartarugas, morrem sufocados devido ao plástico que confundem com o alimento. Têm origem na degradação do plástico de maior tamanho que existe no mar. São persistentes por serem muito pequenos e difíceis de detectar. São plásticos com uma dimensão inferior a 5 milímetros. A dragagem consiste na limpeza ou desobstrução do fundo do mar, de um lago ou de um rio, feita por meio de draga. Tem origem em testes com bombas atómicas, lixo radioativo que é colocado em barris no fundo do mar e que não estarão corretamente selados, ou em submarinos nucleares afundados. Quanto tempo levam os materiais encontrados no oceano a decomporem-se? Dentre os materiais encontrados nas praias e no mar temos o papel, que demora a decompor-se entre 3 a 6 meses. A matéria orgânica, como restos de comida, demoram de 2 a 12 meses. Os panos, ou tecido, que demora de 6 a 12 meses. Cigarros, de 1 a 2 anos. Depois temos pastilhas elásticas, que demora 5 anos. Madeira, 13 anos. A seguir temos o plástico, de 50 a 400 anos, que é o material mais encontrado. Os metais, de 200 a 500 anos. E depois o vidro, de 1 milhão de anos, que é o que demora mais a decompor-se. E finalmente a borracha, que ainda é indeterminado. Como é que se explica o facto de uns se decomporem mais rapidamente que outros? A decomposição de matéria orgânica ocorre através da ação de organismos decompositores, por isso tendem a ser os mais rápidos a decompor. A matéria não orgânica demora substancialmente mais e varia bastante de acordo com as ligações entre as moléculas constituintes. O vidro e a borracha são as que demoram mais, devido à energia necessária para quebrar as ligações intermoleculares. Quais são as suas principais consequências? Doenças ou infecções gastrointestinais resultantes de água contaminada, nomeadamente hepatite, que é a inflamação do fígado, cólera, infecção aguda do intestino delgado, leptospirose, doença infecciosa, disenteria, que é tipo uma diarreia, poluição de água com petróleo, morte de organismos aquáticos como peixes, plantas, aumento da mortalidade infantil, escassez de água potável, acidificação das águas, poluição com lixo radioativo e destruição de património, paisagem. Qual é a relação entre a poluição marinha e as alterações climáticas? As condições meteorológicas invulgares e extremas são muitas vezes assuntos de grandes notícias. Por isso, a combinação da água e das alterações climáticas proporciona uma forma perfeita para os realizadores de cinema. O filme de ficção científica O Dia
depois de amanhã de 2004, que mostravam o norte da Europa e a América do Norte entrar numa nova era glaciar. Qual foi a moda do lixo recolhido na praia? Portanto, nós nos gráficos conseguimos perceber que a maioria do lixo recolhido foi o plástico, mas mais precisamente plástico entre os 2,5 e os 50 centímetros, que mostra que são plásticos de garrafas e de outros tipos de plásticos que encontramos na maioria em supermercados para armazenar certos produtos. Como foi feita a recolha dos dados e de quantas praias é que foi recolhida essa informação? No âmbito do projeto de cidadania, nós fomos à Praia de Matosinhos em cerca de 100 minutos e recolhemos várias formas de lixo que fomos encontrando pela praia e essencialmente foi pegando no lixo com as mãos, com luvas e sacos de plásticos para que conseguíssemos depois recolher para os analisar posteriormente. Como também já referi, foram recolhidos os dados na Praia de Matosinhos e como não tivemos informações suficientes para também, só com o lixo da Praia de Matosinhos, calcular uma média, recolhemos depois de mais outras praias, mais especificamente 9 praias de Portugal, que não houvesse interação humana. Expliquem os gráficos. No primeiro gráfico, o gráfico de barras, conseguimos ver a quantidade de lixo que foi recolhido. Também temos algumas informações de qual foi o lixo recolhido e conseguimos também perceber que são vários tipos de lixo que foi encontrado na praia. Depois, no gráfico a seguir, é um gráfico que conseguimos ver as percentagens, conseguimos também ver com mais detalhe as fatias que são maiores e que são mais predominantes, com a legenda em baixo para também conseguirmos perceber qual o maior tipo de lixo encontrado. Que medidas podemos tomar para diminuir? Podemos começar com pequenas medidas que fazem uma grande diferença, começando por nós, como deitar o lixo nos locais adequados, usar garrafas que não sejam descartáveis, por exemplo, vidro, aço inoxidável, não usar copos, talheres nem palhinhas descartáveis feitos de plástico, evitar embalagens e sacos plásticos, optar por produtos e itens reutilizáveis. Podemos ajudar com a diminuição através de tecnologia. Sim, há diversas tecnologias que ajudam à diminuição da poluição marinha, como por exemplo a Netting Trash Trap, foi desenvolvida para recolher resíduos sólidos e lidar com o escoamento de águas fluviais em centros urbanos. Basicamente, são redes instaladas nas saídas de canos para diminuir as descargas de lixo em sistemas de drenagem. As ecobarreiras, que têm a mesma função que a tecnologia anterior, são barreiras com uma estrutura flutuante feitas a partir de materiais reciclados e, por fim, o projeto Roller Home. Foi desenvolvido por estudantes de uma universidade no Canadá, feito a pensar em remover não apenas os resíduos sólidos da água, mas também os chamados microplásticos. O Roller Home é um aspirador gigante que remove os plásticos das praias. A máquina aspira a areia e armazena em um tanque de água. A areia afunda e separa-se dos microplásticos que flutuam no compartimento. Depois da separação, a areia volta para a praia e o plástico é coletado para a reciclagem. E existem outras tecnologias como, por exemplo, o Seabin é um equipamento que é instalado dentro de água e que limpa os resíduos que estão presentes nos oceanos. Fazendo a recolha diária vai permitir criar uma análise inédita do que se encontra nas nossas águas e, com a ajuda da Cascais Ambiente, encaminhar os resíduos para reciclagem. O sistema 002, apelidado de Jenny, arrecadou com sucesso 9.000 kg na sua primeira tentativa. É neutro em carbono, capaz de capturar microplásticos tão pequenos quanto 1 milímetro de diâmetro. O Parque de Ciências e Tecnologias da Universidade do Porto criou um saco para lavagem de roupa que recolhe os microplásticos libertados pelas fibras e evita o envio dos mesmos para rios e oceanos. O saco foi produzido a partir de redes de pesca descartadas e plásticos recolhidos na costa e praias portuguesas por pescadores locais que, posteriormente, são transformados em material têxtil por empresas do Norte. E agora vamos falar sobre algumas notícias sobre a poluição marinha em Portugal.
Um relatório da Organização Ambientalista Internacional explica que o impacto da poluição plástica no Mediterrâneo tem repercussões em todo o mundo e Portugal é o primeiro país a sofrer as consequências porque está na rota de saída deste mar. A associação alerta para o perigo dos microplásticos, esferas minúsculas de plástico muitas vezes presentes em produtos de higiene e cosmética como esfoliantes corporais, gel de banho ou pasta de dentes. O relatório, agora conhecido, revela que 20% dos peixes em Portugal têm microplásticos no estômago. Estas substâncias predominam nas praias em Portugal e representam 72% do lixo encontrado em zonas industriais e estuários. As piores zonas são Lisboa e a Costa Vicentina devido à proximidade dos estuários do Tejo e Sado. A Costa Nacional apresenta dados preocupantes ao longo da cadeia alimentar marinha, sobretudo em espécies que servem de alimento a peixes e mamíferos. Cachalote morre com 6 kg de plástico no estômago. Um cachalote encontrado morto na Indonésia tinha quase 6 kg de resíduos plásticos, incluindo 115 copos no estômago, comunicaram as autoridades do Parque Nacional do Wakatobi. A causa da morte é desconhecida, mas os funcionários do parque encontraram 4 garrafas de plástico, 25 sacos de plástico, sandálias e um saco com mais de 1000 pedaços de corda no estômago da baleia. 5 nações asiáticas são responsáveis por 60% dos resíduos plásticos que poluem os oceanos, revelou um relatório de 2015 da organização ambientalista Ocean Conservancy. Qual é o impacto da poluição nos oceanos? Os oceanos são agentes importantíssimos na regulação do meio ambiente e da vida em todo o planeta. E a poluição dos oceanos afeta-nos a nós humanos de uma forma direta e indireta, de uma forma muito grande, com maior ou menor gravidade, dependendo dos problemas, mas sem dúvida que nós dependemos do bom estado dos oceanos. Por exemplo, quando vamos à praia durante o verão e usamos o mar como espaço recreativo, quando damos um mergulho, por exemplo, estamos em contacto com a água do mar. Obviamente que se a água não estiver em boas condições, isso pode nos trazer problemas a nível de pele, por exemplo, mas também se ingerirmos a água, se ela tiver vírus ou bactérias, podemos ficar doentes, porque ingerimos essa água de má qualidade, e portanto isso é um exemplo de uma forma que diretamente os oceanos num mau estado também nos prejudicam a nós. Mas vai muito mais para além disto. Por exemplo, a partir do momento em que a poluição dos oceanos afeta quem lá vive, e estou a falar de peixes, mamíferos, algas, o que seja, normalmente isso acaba por nos vir parar ao prato porque nós pescamos esses peixes ou comemos essas algas. Em Portugal não temos muito essa tradição, mas noutros sítios do mundo sim. E, portanto, ao aproveitar essas algas e o peixe que pescamos, se esse peixe, se esses animais estiverem contaminados, por exemplo, com metais pesados, essa carga de metais pesados vai acabar por vir parar dentro do nosso organismo, porque nós comemos os peixes, claro. E, portanto, mesmo que não seja alguém que vive perto do mar e que não usufrua do mar como da primeira situação que referi, de ir lá dar um mergulho à praia, basta comer peixe que é pescado no mar, que pode ser afetado pela poluição dos oceanos. E, portanto, isto é mais uma forma de como o mau estado dos oceanos nos pode afetar a nós. Mas depois ainda vai muito para além disto. Os oceanos, a par das florestas, são um agente importantíssimo na regulação do nosso planeta. Porque, à semelhança das plantas e das florestas, que captam o CO2, os oceanos fazem o mesmo. E, portanto, é muito importante para equilibrar a poluição ambiental. Porque nós, como sabemos, infelizmente emitimos muitos gases com efeito de estufa para a atmosfera, seja através das indústrias, seja através da utilização de automóveis, seja os próprios incêndios que libertam muitos gases para a atmosfera e, portanto, é necessário que hajam agentes que mantenham este equilíbrio. Senão o caso estava bastante pior que o que está. Já não está mal, já não está bem, mas podia estar pior. E os oceanos têm essa função, uma função muito importante de captação desses gases de efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, do CO2. E, portanto, sempre que o oceano se mantém em boas condições, existe uma maior captação de CO2.
E isso ajuda-nos a nós a manter o ar, por exemplo, menos poluído. Sempre que os oceanos estão em pior estado de saúde, isso vai afetar a sua composição, nomeadamente ao nível do fitoplâncton. E o fitoplâncton o que é? São pequenas algas, pequenos organismos que andam a flutuar no mar. E são essas pequenas algas que, somadas todas as algas que existem nos oceanos do mundo, dá uma massa enorme, portanto é muita coisa. Sempre que existe um grande volume desse fitoplâncton, os oceanos estão saudáveis e estão a captar CO2. Sempre que nós estragamos a qualidade da água do mar, esse fitoplâncton diminui. É o equivalente a matar árvores. E, portanto, sempre que as árvores diminuem, há menos captação de CO2. No mar é igual. Sempre que existe uma diminuição de fitoplâncton, existe uma menor captação de CO2. E, portanto, mais uma vez, isto é uma das formas como os oceanos ajudam a regular o nosso planeta e como nos afetam a nós. Provavelmente teremos pior qualidade do ar, e isso tem impacto na nossa saúde, obviamente, se estragarmos a água do mar e estragarmos os oceanos, e, portanto, estamos todos ligados neste ciclo. O planeta é um só, e todo este ciclo interage entre si e afeta-nos a nós diretamente humanos, e, portanto, é muito importante preservar o bom estado dos oceanos. Qual é o impacto do pardão? O pardão que vai ser construído em Matosinhos tem alguns problemas, vai trazer alguns impactos para a nossa cidade, para Matosinhos. O primeiro é que, com o prolongar do pardão, vai haver uma diminuição da ondulação. Aliás, é esse o objetivo da construção do pardão, para dar mais segurança aos barcos, estende-se o pardão para criar uma zona de abrigo maior e, portanto, há uma diminuição da ondulação e, obviamente, essa ondulação não afeta os barcos, mas também não chega às nossas praias. A ondulação é um dos mecanismos responsáveis pela regeneração da água do mar. Devido às ondas que há, faz a sua oxigenação, faz com que a água mexa mais e, dessa forma, também ajuda a que haja uma melhor qualidade da água. É como comparar um lago parado, uma água parada, estagnada, com uma água que mexe. É por esse motivo que nós, nos aquários de casa, temos que pôr lá uma bombinha que bombeia ar e faz bolhinhas. Aquelas bolhinhas não estão lá para parecer bem, estão lá porque a água precisa de ser oxigenada e precisa de se mexer. E, portanto, essa água, se não for oxigenada, se não mexer, começa a piorar a sua qualidade. E, portanto, ao diminuirmos essa ondulação que vai chegar à praia, também vamos estar a ajudar a que a qualidade da água seja pior, porque há menos movimentação da água. Obviamente que, havendo menos movimentação da água, também acontece outra coisa, que é, sempre que existir um fenómeno de poluição, um episódio de poluição na praia de Matosinhos, e tem havido alguns, por diversos fatores, mas tem havido alguns, há uma menor capacidade de dispersão. Isto é, o problema fica lá mais tempo, não desaparece, porque a água está mais parada. E, portanto, estes dois fatores conjugados podem fazer com que, pontualmente, espero que poucas vezes, a água de Matosinhos, da praia de Matosinhos, possa ficar com uma pior qualidade de uma forma geral ao longo do ano. E, portanto, isso é um dos motivos que nos preocupam. O outro motivo é que, quando nós construímos uma estrutura daquelas, um pardão, normalmente as areias que se deslocam, as areias que vêm por baixo d'água, chamados sedimentos, normalmente deslocam-se de norte para sul. Portanto, vêm de norte e vão sendo transportados ao longo da costa portuguesa inteira. E o que é que isso faz? Faz com que haja uma interrupção nesse fluxo. Ou seja, as areias que deveriam vir, para ser mais fácil de perceber, que deviam vir de Lessa da Palmeira para Matosinhos, são interrompidas porque existe ali uma estrutura. E como são interrompidas, não chegam a Matosinhos. Como não chegam a Matosinhos, mas as de Matosinhos vão continuar a ser levadas para sul, vai haver falta de areia em Matosinhos. E, portanto, isso leva a que haja erosão costeira. É um dos grandes problemas destas estruturas no nosso país. E temos
variadíssimos exemplos destas estruturas no país a causar problemas de erosão costeira. E normalmente cumprem sempre esta regra, que é a norte existe acreção de areia, isto é, acumulação de areia. A norte desta estrutura, a praia normalmente engrossa, se posso utilizar este termo, fica maior, mas a sul desta estrutura o mar começa a escavar e começa a haver cada vez menos areia. E, portanto, temos vários problemas destes ao longo do país. Costa da Caparica é um deles. Figueira da Foz é um exemplo paradigmático disto, é um exemplo grave. Eles estão a tentar combater esta erosão costeira há muitos anos. E, portanto, este prolongamento do pardão vai, mais uma vez, potenciar esta interrupção do fluxo sedimentar. E, portanto, quando interrompe este fluxo, vai agravar os problemas de erosão costeira a sul, nomeadamente em frente ao edifício transparente, mais ou menos, que é onde está previsto haver mais erosão costeira, e a sul das praias, e daí para sul. Portanto, as praias da Foz poderão vir a sofrer com ainda mais perda de areia, que já não chega lá muita, mas poderá ser ainda pior com este prolongamento. E, portanto, estes são os motivos ambientais pelos quais nós tentamos que a obra fosse repensada e feita de outra forma, a par, claro, de que aquela tal falta de ondas que falávamos no início também vai fazer com que a Praia de Matosinhos perca dias que sejam possíveis fazer surf de aprendizagem. Isto é, aqueles dias de ondas mais pequeninos, que são condições muito boas para se aprender a fazer surf, e esses dias mais pequenos poderão ser dias completamente sem ondas, porque a ondulação não vai chegar. Então também podemos estar a perder essa questão desportiva e social, que é uma oferta de prática de uma modalidade com condições únicas no nosso país, que a Praia de Matosinhos tem condições fabulosas para a prática do surf, para a aprendizagem do surf. É uma praia segura, que tem poucas correntes, não tem pedras. Normalmente o mar já chega com pouca energia, portanto, isso também se traduz em maior segurança. Mas nós não queríamos era perder isso totalmente. E, portanto, pode acontecer que o pardão prolongado não é que vá deixar de haver ondas totalmente na Praia de Matosinhos, mas pode haver vários dias em que agora são dias pequeninos que são bons para aprender, que passem a ser dias com zero ondas e então não dá mesmo para aprender. E, portanto, pode-se perder aqui bastantes dias de aprendizagem de surf. O que se fazer para evitar? Há muito que se pode fazer para contribuir para ajudar os oceanos e para além de os ajudar, muito importante é não estragar ainda mais do que aquilo que eles já estão a ser estragados e prejudicados, e portanto há muita coisa que nós podemos fazer. Mas todas elas começam com uma atitude de nós próprios perante os nossos consumos, os nossos hábitos do dia a dia. Isso é muito importante, haver uma reflexão de cada um de nós sobre aquilo que fazemos e da forma como estamos a consumir ou a gastar ou a deslocar-nos, por exemplo, porque tudo vai ter um impacto no ambiente e tudo que tem um impacto no ambiente vai ter um impacto nos oceanos. Por exemplo, desde o consumo feito em casa, para um consumo consciente, para que não haja desperdício, seja em termos de alimentos, mas também em termos de materiais, sacos de plástico, da utilização de plásticos de utilização única, como por exemplo os plásticos onde nós embrulhamos comida e no dia a seguir desembrulhamos e pomos fora aquele plástico que foi utilizado durante umas horas, mas vai ficar durante centenas de anos nos oceanos a contaminá-los e a prejudicar a vida marinha e, eventualmente, a prejudicar-nos a nós, que nós quantas vezes não fomos até à praia e demos com um plástico nos pés ou a nadar um plástico ao nosso lado enquanto nadamos e, portanto, aquilo acaba sempre por ficar aqui e quem é prejudicado somos nós. Como em quase tudo que fazemos que prejudica o ambiente, somos nós, em última análise, que vamos ser os prejudicados. Depois também é muito importante perceber que a forma como nós nos deslocamos, porque o meio de transporte também é um dos fatores que mais contribui para a poluição, também é muito importante fazer essa avaliação da forma como nos deslocamos. Em muitas situações é óbvio que não há alternativa e, portanto, temos que nos deslocar num automóvel e
nessas situações, obviamente não há nada a dizer, nem há nada a fazer, mas tenho a certeza que existem várias situações em que nós poderemos refletir e poderemos nos ajustar, porque nem sempre é necessária a utilização de um automóvel para fazer algumas distâncias. É preferível utilizar uma rede de transportes públicos, como o autocarro, como o metro, por exemplo, e ainda vou mais longe e acho e acredito que haja muitas outras deslocações em que não é necessário qualquer tipo de transporte e podemos fazer a pé ou num meio de mobilidade suave, como por exemplo uma bicicleta. Cada vez mais a população está consciente para isto, cada vez há mais gente a utilizar, por exemplo, a bicicleta, como referi, mas ainda existe muito comodismo e existe um certo hábito em fazer curtas distâncias de automóvel. Muitas vezes vamos sozinhos no nosso carro, portanto, fazemos uma viagem de automóvel sozinho. O automóvel, como todos sabemos, polui bastante o ambiente e tenho a certeza que poderia haver N alternativas para aquela viagem que não fosse andar de automóvel, por exemplo. E, portanto, a forma como nos deslocamos também é muito importante. Obviamente que para quem estuda numa escola e é menor e não tem carta de condução, isso não é uma das grandes preocupações, porque como não há carta de condução, o transporte público é muitas vezes usado, o andar a pé também, mas isto mais dirigido aos próprios pais dos alunos, acho que é muito importante que haja também esta análise e esta reflexão. Depois, claro, toda a nossa atitude perante a forma como descartamos o lixo é crucial para a preservação dos oceanos. Algo que não deveria ser necessário dizer, mas que infelizmente temos que continuar a insistir, é que não é possível atirar lixo para o chão. Não podemos atirar lixo para o chão. O lixo que vai parar ao chão, normalmente vai parar diretamente às praias e ao mar. O nosso lixo, na rua, quando entra num ralo, num chamado bueiro, naqueles coletores, o nome correto é coletor pluvial, que há nas ruas, nas estradas, aquilo está lá para escoar as águas das chuvas. E, portanto, se for só água da chuva, quando chove, que vai parar aos ditos bueiros e vai parar à praia, não é muito grave, não é grave. Agora, claro que se eu atirar um papel de uma chiclete para o chão, um guardanapo, uma máscara agora de Covid, qualquer coisa que vá lá parar, a chuva vai levá-lo para o mar e vai parar à praia. E depois, lá está, voltamos nós novamente no verão a ir à praia e a ver estas coisas todas que nós largamos aqui há uns dias ou há uns meses atrás. E, portanto, todas estas nossas ações são muito importantes para a preservação dos oceanos e do ambiente em geral. E nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta. E nós não precisamos que haja pouca gente a fazer muito. Nós precisamos é do contrário. Nós precisamos é que muita gente faça um pouco. E, portanto, o desafio que eu também lanço é cada um de nós refletir aquilo que os seus hábitos, o dia-a-dia, e pensar onde é que eu posso melhorar. Se eu puder melhorar 10 coisas, fantástico. Se for 5, fantástico na mesma. Mas se for uma, também vale a pena. Porque é sempre melhor do que não alterar nada e é muito importante que todos nós regularmente façamos este exercício de ver onde é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu estou a fazer mal. Há coisas que nós fazemos mal que nem sabemos que estamos a fazer mal, mas depois com o passar do tempo aprendemos, tomamos consciência de que aquilo de facto é prejudicial para o ambiente ou para a saúde e vamos sempre a tempo de mudar. A vida é uma constante aprendizagem e nós estamos sempre a aprender e estamos sempre a melhorar e nós devemos ser sempre melhores amanhã do que éramos ontem e, portanto, vale a pena parar, pensar e alterar os comportamentos que achamos que devemos alterar para ajudar o planeta e, em última análise, a nós próprios.